Se você tem uma dívida tributária, tem uma armadilha que destrói o seu caixa em silêncio. Parcelar só por reflexo, no automático. Porque nem toda dívida precisa de parcelamento, algumas precisam de transação. E sim, tem diferença e se você escolhe o caminho errado, você não só paga mais, você paga por mais tempo, com mais risco de travar a certidão, travar crédito, de travar seu crescimento. E como o edital de transação de 2025 foi prorrogado, muita empresa ainda assim vai perder a chance por um motivo simples. Não entendeu a lógica, não entendeu a diferença. Eu sou a advogada Cecília Ramos, atuo nas áreas de direito tributário e empresarial e nesse canal eu traduzo temas técnicos de forma objetiva, para que cada decisão tomada no seu negócio seja baseada em estratégia e clareza. Hoje eu vou te mostrar quando é que a transação vale mais a pena que o parcelamento e quando é que não vale. Vamos começar pelo que quase ninguém fala com honestidade. O parcelamento ele não resolve a dívida, ele só reorganiza o prazo que você vai pagar aquele débito. Na prática ele pode virar uma despesa fixa e longa, com juros, risco de inadimplência, o que deixa a empresa no modo de sobrevivência. Já a transação tributária, ela nasce de outra lógica. É um instrumento para resolver o passivo com condições que podem incluir descontos, prazos mais adequados para o seu fôlego financeiro, conforme o perfil do seu débito, da sua dívida, do contribuinte, ou seja, você, dentro das regras do edital e das normas da PGFN. Então esse vídeo é importante porque 2026 é um ano de pressão de caixa para muita empresa. Custo financeiro, ajuste de operação, decisões tributárias, preparação para reforma e nesse contexto uma dívida maltratada ela vira uma âncora puxando a sua empresa para baixo. O ponto de partida é: tem um edital aberto de transação que foi prorrogado agora, ou seja, tem uma janela para adesão estendida. E o problema é que muita gente lê isso como, ainda dá tempo. Só que a decisão boa não é aquela que você vai deixar para fazer da última hora e vai aderir de forma rápida sem pensar. A decisão boa é aquela que você pensa, vê se é matematicamente a mais econômica e a mais estratégia para o seu negócio e toma. Transação não é parcelamento com um nome bonito, ela exige um diagnóstico prévio. Quais débitos entram? Quais não entram? Qual é o perfil desses débitos? Como é que está a situação cadastral da sua empresa? Existe alguma discussão administrativa ou judicial? Se existe garantia, existe risco de rescisão? E aqui entra o primeiro motivo pelo qual a transação pode ser melhor. Ela pode reestruturar a dívida com uma lógica de resolução de fato, e não só como um alongamento desse débito. Agora vamos colocar o parcelamento no lugar devido. O parcelamento, como regra, significa que você reconhece a dívida e vai pagar ele em prestações. Em geral, você está lidando com atualização, juros e o valor total pago pode ficar bem maior do que a dívida original, dependendo do tempo e da modalidade. E por que o parcelamento é tão utilizado, Cecília? Porque ele é simples. Você chega lá, faz uma simulação, escolhe a opção desejada e adere. Paga a primeira parcela e pronto, sem nem pensar. Só para suspender aquela cobrança, para liberar sua certidão, e aí você nem entende as consequências. Só que o custo dessa simplicidade é alto quando você tem duas situações, por exemplo, que são comuns. Primeiro, tem uma dívida acumulada com a baixa chance de você quitar em pouco tempo. E segundo, a empresa que precisa de uma certidão e previsibilidade para operar não consegue sustentar um parcelamento longo e tem um grande risco de romper esse parcelamento. Quando você rescinde, você rompe o parcelamento, muitas vezes você volta para o ponto zero, com encargos, com risco de medidas de cobrança, restrição patrimonial e se tentar fazer um novo parcelamento, as condições de entrada são muito mais severas. Então parcelar é uma decisão de caixa e de disciplina, se você tiver condições e tiver caixa e disciplina. Já a transação tributária é outra conversa. A transação ela foi estruturada para permitir que a PGFN, ou seja, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, negocie as dívidas com condições conforme alguns critérios: capacidade de pagamento, recuperabilidade do crédito, perfil desse débito, dessa dívida e as regras do edital específico. Na prática, a transação pode envolver entrada, um parcelamento mais longo, ou seja, mais tempo de pagamento, desconto em multa e juros e, em alguns modelos, descontos mais significativos, quando a dívida é considerada de difícil recuperação. Isso mesmo, eles dão facilidade para quando a dívida está mais difícil. Mas não é um desconto livre, avulso. Não existe um desconto só porque você pediu. Existe um desconto porque o edital permite e você atende determinadas condições, determinados critérios dentro de uma classificação. E aqui está o erro que eu mais vejo o empresário cometer. Ele compara a transação com parcelamento olhando só para tem desconto ou não tem. A comparação correta é qual é o caminho que me dá previsibilidade de pagamento, reduz o risco de eu ficar sem certidão e que cabe no meu bolso. Para que eu não, daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu não entre em inadimplência de novo e perca esse parcelamento. Outro detalhe importante, a transação, dependendo do caso, pode exigir a desistência das discussões administrativas ou judiciais relativas àquele débito.
O edital aberto, inclusive, pede isso. Isso precisa ser analisado com muito cuidado, porque não é só financeiro, é jurídico e estratégico. Vai que naquele processo administrativo, judicial, você tem uma tese forte que pode ser defendida e você pode se livrar daquele débito. Vale a pena abrir mão disso? Qual é o porte desse débito? Você já analisou essa situação? Agora vamos para a parte que interessa. Quando, em regra, a transação tende a ser melhor do que o parcelamento, Cecília. Primeiro cenário, quando você tem uma dívida muito grande em relação ao seu caixa e a empresa precisa respirar para não parar, não fechar. O parcelamento normal, ele te dá uma parcela que já nasce quase impagável, é muito alta, a entrada é muito alta, principalmente se você já rompeu algum parcelamento, ele não é muito bem a solução, ele está adiando um problema alguns meses até que você não consiga pagar e rompa com ele. O segundo cenário é quando você tem uma dívida com muito encargo, grande parte da dívida é de multa e juros. Você tem uma possibilidade real de reduzir esse peso dentro do edital de transação. Mesmo que você não zere a dívida, reduzir esses componentes de juros e multa, componentes que a gente chama de acessórios, podem mudar completamente o custo total desse passivo ao longo do tempo e isso altera o planejamento do seu negócio para se recuperar dessa dívida. Um terceiro cenário, uma empresa que precisa de regularidade fiscal para operar. Crédito, contrato, licitação, fornecimento, importação, banco. Às vezes o melhor não é o menor, valor final. É o modelo que você consegue manter regular sem te sufocar. Um quarto cenário, passivo com risco de execução e constrição de bens, ou seja, bloqueio de bens, em que você precisa de uma solução que diminua a temperatura desse problema e estabilize a empresa. E aí vem aquele lado que ninguém fala. Tem casos em que a transação não vale a pena. E se você não entende isso, você troca um problema por outro. Vamos a dois exemplos para você conseguir enxergar essa lógica. Primeiro exemplo, uma empresa de comércio tem uma dívida federal inscrita, mas com a margem muito apertada e o fluxo de caixa está estável. Se ela entra num parcelamento com a parcela alta e ela rompe ali no terceiro mês, ela volta para o caos, fica com a certidão negativa travada, vai ter uma entrada muito maior no próximo parcelamento e se existe uma transação por adesão com entrada viável no modelo de pagamento que vai caber nesse fluxo financeiro, a empresa ganha duas coisas, previsibilidade para esse débito e condição de sobrevivência. O segundo exemplo, uma empresa de serviço que tem uma dívida bem menor, tem um caixa estável, tem disciplina financeira, aqui muitas vezes esse débito veio de algum erro, uma guia que foi esquecida e o parcelamento aqui pode ser suficiente, porque a empresa tem capacidade real de cumprir com aquele acordo de pagamento. Se ela consegue pagar rápido e reduzir juros, talvez não faça nenhum sentido assumir as exigências condicionantes de uma transação. E principalmente, se um desses débitos está sendo discutido judicialmente, administrativamente, e não vale a pena desistir dessa discussão. O ponto é, o melhor instrumento é o que você cumpre. E é essa a mensagem principal aqui. O papel do jurídico, empresarial e tributário aqui não é prometer um desconto, nem prometer um resultado, é fazer a leitura técnica de quais débitos entram no edital, quais não entram, quais modalidades de transação se aplicam ao seu negócio, quais as condições que são juridicamente seguras, quais as renúncias ou desistências que podem ser exigidas por eles, como reduzir o risco de rescisão e como transformar uma dívida que hoje é imprevisível e impagável num plano factível, dentro das regras vigentes, com a documentação adequada e dentro, principalmente, da realidade de pagamento da empresa. E isso pode até ser demonstrado por fisco, numa revisão da sua capacidade de pagamento. Para uma análise técnica do seu caso, os meus contatos estão na descrição. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo empresário que está passando por uma situação parecida. A gente se vê no próximo vídeo.